Chega chegando. Então, gente, o interessante aqui, e aí o Emiliano vai contar para vocês a velocidade com que a Unimed Florianópolis conseguiu, disseminou esse conceito, foram começando aos pouquinhos, então, de repente a coisa foi com tudo. E eles têm toda uma metodologia que é... Opa! Oi, Emiliano, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Bom, Emiliano. Opa, aí sim. Eu não vou ficar estragando muito a apresentação do Emiliano, estava só dando uma enroladinha para ele chegar. Emiliano, então fica à vontade, muito obrigado, tá, por você participar aqui do nosso User Conference, compartilhar aí um pouco do conhecimento, da história. E, gente, vamos botando as perguntas aqui, que no final a gente vai ter o nosso bate-papo final e a gente aguarda vocês depois para o Fatos e Fakes, tá bom? Então, Emiliano, passando a bola, sucesso! Obrigado. Não, primeiramente agradecer aí a oportunidade de vocês, da gente poder estar contando um pouco da nossa história. Toda a equipe da automação da Unimed está aqui presente no evento. Nosso coordenador Edilauro e o gerente Juliano também estão. Agora eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver. Vou vendo um Matrix aqui. Calma, Aí agora sumiu. foi, né? Agora tá dando certo, fechou. Então, deixa eu ver, já te falando aqui, rolar. Tá. Você me lembrou meus tempos de Windows agora, uma tela azul. Tô vendo uma tela azul aqui. Tá, calma aí então. Deixa eu arrumar aqui. É aquela história, né? Diz que com o Windows acabou. Agora sim, foi. Agora foi? Tá, eu não tô vendo nada. Eu desliguei minha webcam para ficar em tela cheia aí para vocês. Bem, vamos lá. A apresentação que eu trouxe hoje, na verdade, é mais fugindo um pouco da ideia de projetos desenvolvidos e abordando mais a questão de como que a gente chegou onde a gente está agora, sabe? Contando um pouco da nossa evolução, bem da nossa jornada com a RPA. Então, para começar, eu queria só contar um pouco para vocês sobre a empresa, né, Unimed Grande Florianópolis. A gente é uma cooperativa de trabalho médico, uma operadora de saúde, então a gente vende oferta, serviços e vende planos de saúde para 17 cidades da região litorânea da Grande Florianópolis, daqui de Santa Catarina. Coloquei aqui um mapinha, né, das cidades que a gente abrange, e hoje a gente está presente na vida de mais de 220 mil pessoas, né, que são os nossos clientes. Para conseguir atingir esse público, a gente tem internamente uma série de processos, uma série de procedimentos operacionais que a gente precisa realizar, que vão desde procedimentos para agregar valor ao cliente final, até procedimentos que são regulamentações da Agência Nacional da Saúde. Então, todos os nossos processos, que são muitos, eles ficam organizados através de uma cadeia de valor, que essa cadeia de valor distribui entre os processos de gestão, processos de negócio e processos de apoio, e esses processos finais, eles são partilhados entre departamentos. Então, existem N departamentos na cooperativa que recebem esses processos, essas atividades que são executadas e distribuem entre suas equipes. Tá? Até uma curiosidade, antes de partir para o próximo slide, que eu queria comentar com vocês, é que na Unimed a gente tem uma quantidade absurda de processos com focos distintos, inclusive. A gente tem desde processos financeiros, como é comum em diversas empresas, até processos de saúde, que estão relacionados ao paciente do hospital, por exemplo. Então, são objetivos bem diferentes, assim, em algumas atuações. Inclusive, ainda com essa distinção desses processos, a gente já consegue atuar com a RPA em todos, praticamente. Tá, então eu trouxe para vocês um pouco do nosso organograma. Acima disso fica a nossa diretoria, que eu tirei para focar mais na parte de departamentos, né? Que vocês podem ver que a gente tem 10 departamentos. Nas cores mais escuras aqui a gente tem as divisões, que eu comentei no começo, e na cor mais clara as equipes que compõem essas divisões. E bem, agora entrando de fato na jornada do RPA, a gente começou a falar de RPA na Unimed em 2020. Logo em agosto do ano de 2020 foi que a Unimed decidiu fazer essa parceria com o pessoal do Automation Edge. Então foi disseminado o treinamento, foi feita toda a capacitação das pessoas que receberiam essa ferramenta. E o que eu coloco como ponto-chave aqui em 2020 foi a estratégia adotada para implementar o RPA na Unimed. Porque o que a gente fez foi colocar o RPA diretamente nas mãos das áreas de negócio e não na TI. Nesse momento, a TI atuava mais como um suporte das áreas quando necessário.
Então, os donos, de fato, desse projeto eram as áreas. O que foi feito é que cada departamento daqueles que eu mostrei colocou uma pessoa da sua área, inclusive, como responsável pelo RPA, e essa pessoa receberia a capacitação, né, os treinamentos e tudo mais, para poder desempenhar ali a função de automação desses processos da sua área. Então, nesse primeiro momento, a gente tinha uma pessoa em cada departamento atuando com RPA, e atendendo principalmente os processos da sua divisão, mas também os das demais, quando eram ofertados ali. O resultado que a gente teve no ano de 2020 foi que a gente conseguiu uma quantidade bem alta de processos que foram mapeados dentro desses departamentos, porque como essas pessoas aprenderam qual era a possibilidade que o RPA fornecia, essas pessoas começaram a associar essas possibilidades com o que elas faziam no dia a dia. E isso gerou várias ideias, gerou várias situações que as pessoas se imaginavam aplicando RPA. E além disso, a gente conseguiu também descobrir potenciais nessas áreas de negócio. Pessoas que trabalhavam com outros processos que demonstraram bastante domínio para o uso de automação de processo, para o uso de RPA, né? Então, logo no ano seguinte, em 2021, ali em janeiro mesmo, a TI montou uma equipe, pegando todas essas pessoas que se destacaram nas áreas de negócio atuando com RPA e centralizando. Então, foi criada uma equipe dentro da TI com o objetivo, foco total em RPA, em melhoria de processo. E essa equipe inicialmente foi composta por 3 colaboradores de áreas diferentes. Por que a gente fez uma equipe na TI, tá? Teve dois principais pontos aqui que a gente levou em consideração. O primeiro deles era conseguir que essas pessoas que estavam automatizando ficassem dedicadas ao RPA, enquanto no ano de 2020 as pessoas dividiam o seu tempo entre as tarefas da sua equipe e, em paralelo, um pequeno pedaço ali da semana para desenvolvimento de automação. Aqui a gente conseguiria deixar essa pessoa focada em automação de processo. E o ponto 2 era que, aproximando essas pessoas da TI, colocando elas dentro do ambiente da TI, essas pessoas aprenderiam mais sobre os sistemas que a Unimed tem, sobre as tecnologias que a Unimed tem aplicadas e tudo mais, e principalmente teria uma conexão maior com os analistas desses sistemas, né? Então, aprender mais sobre regras, possibilidades, e isso criaria meio que um cinto de ferramentas ali, com N situações que a gente poderia usar ao nosso favor para melhorar um processo. E eu falo bastante sobre melhorar processo, porque hoje o nosso objetivo não é apenas o desenvolvimento de RPA, mas sim melhorar como o processo é feito do início ao fim, né? Logo que foi montada essa equipe dentro da TI, a gente teve ali a criação de um perfil, que é o ITBP, que é o Business Partner. Esse perfil, ele é uma pessoa dedicada a processo, digamos assim. Além de desenvolver as automações, a atribuição principal dela é utilizar o conhecimento que ela trouxe da área de negócio em que ela atuava e utilizar toda essa bagagem que essa pessoa tem da área para estudar como os processos são feitos e somar esse conhecimento com as tecnologias que a Unimed fornece, através ali da TI e tudo mais, para descobrir as melhores formas de realizar aquelas atividades. E aqui é onde o RPA se encaixa. Né? Então, no ano de 2021, a gente amadureceu bastante, né, a questão, não só a equipe, mas também a forma como a gente vinha atuando nos processos. A gente conseguiu atender nesse ano 3 departamentos, né, o departamento de controladoria, o departamento administrativo financeiro e o departamento de TI, que eram os 3 departamentos que colocaram ali uma pessoa dedicada às suas funções, às suas rotinas ali dentro da equipe de automações. E, bem, o que aconteceu foi que ao longo do ano, conforme a gente ia fazendo entregas de automação, um departamento comentava com o outro sobre, eu tenho uma atividade que antes eu tinha um prazo X e agora eu estou conseguindo entregar com um prazo menor porque está sendo feita por um robô, ou outra área que chegava para uma área parceira e falava, a gente redesenhou um processo inteiro através de automação, e isso começou a gerar interesse dos demais departamentos. E aconteceu que, da metade para o final de 2021, outras áreas nos procuravam para tirar dúvidas sobre, será que eu consigo automatizar o meu processo? Será que minha atividade caberia um RPA? E, inclusive, eles pediam muito, no tipo, quanto que eu vou ter um robô na minha equipe? Eles queriam isso, o que foi muito positivo para a gente, porque a gente via um valor muito forte no que a gente estava fazendo, né? Então, ali para o final do ano de 2021 e início de 2022, a gente decidiu montar uma estratégia de abranger um pouco a nossa área de atuação e atender aos outros departamentos que estavam querendo, né, receber essas tratativas nossas. E aí, o que a gente fez foi conversar com cada gerente. Então, cada departamento
tem um gerente, a gente se aproximou deles para apresentar o que o RPA era capaz de fazer, o que a nossa equipe vinha fazendo ao longo do ano de 2021, né? E mostrar um pouco de possibilidades, o que a gente conseguiria agregar para as equipes desses gerentes. E o que foi feito nesse momento foi entregue um projeto no sistema que eu vou falar mais para frente, que é onde a gente gerencia nossas tarefas, e esses gerentes ficaram encarregados de, junto às suas equipes e aos seus líderes, mapear o máximo de atividades e rotinas possíveis que caberiam entrar numa automação e colocar isso dentro desse projeto. Isso gerou para a gente um volume muito alto de demanda que a gente conseguiria atuar com a RPA. E, bem, com todos esses projetos mapeados, a gente pensou, está na hora de aumentar a nossa equipe, né? A gente conseguiu colocar mais 3 pessoas na equipe, então, a partir do momento a gente pegou 2 pessoas que já eram dedicadas a departamentos e manteve, colocamos mais 3 pessoas para atuar no desenvolvimento de automações e um dos BPs ficou dedicado a atender todos esses novos departamentos, né? Com isso, a gente conseguiu, de fato, atender mais departamentos, ao todo agora a gente atende 7 departamentos da cooperativa, e o principal, o que fortaleceu aqui essa construção, foi a aplicação primeiramente, de uma metodologia para execução padrão dos projetos, e aí essa metodologia, eu não me refiro a como a gente desenvolve o projeto em si, mas sim como que a gente organiza desde a requisição que chega lá da área de negócio, até o momento em que a gente entrega aquele produto e coloca ele em implantação, em produção. Além disso, a gente colocou também associado ao nosso produto a documentação voltada a processos, que eu vou falar mais para frente, e por fim o acompanhamento de projetos entregues, que nos permite fazer indicadores, nos permite ter um controle do que está sendo usado, quais são os ganhos e tudo mais. E, bem, aqui eu trouxe um comparativo a título de resultado de como foi como foram um pouco os nossos números no ano passado e como estão os nossos números agora com toda essa estrutura mais robusta que a gente fez. Então, em 2021, a gente trabalha com o conceito de requisições, né? Hoje, quando uma área de negócio olha para uma atividade que ela faz e tem o interesse em automatizar essa atividade, ela aponta isso para a gente como uma requisição. E cabe ao BP, responsável por esse departamento, por essa área, mapear essa atividade que foi apontada e encontrar oportunidades de melhoria nela. E essas oportunidades de melhoria podem ser de 1 para 1, onde uma requisição é tratada por um único robô, ou de N para N, onde eu posso atender 10 requisições com um único robô ou fazer 10 robôs para uma única requisição. Mas o fato aqui é, 81 requisições foram atendidas pela equipe em 2021, no ano inteiro, enquanto em 2022, até o momento, a gente já atendeu 46. Horas salvas, a gente mensura quanto tempo as pessoas gastavam para fazer essas 81 requisições mensalmente ou circunstancialmente. Aí a gente entra num critério de que nem toda atividade é rotineira, né? Nem toda atividade é feita mês a mês, tem algumas que são mais pontuais. E aí, para o ano de 2022, a gente teve já 2.270 horas salvas. Ao todo a gente atendia 3 e agora atendemos 7 departamentos, e eu trouxe também, até para mostrar para vocês um pouco de evolução, assim, de como que a gente vem trabalhando com o RPA, as principais tecnologias que a gente aplicava e as principais tecnologias que a gente aplica hoje. No ano passado, a gente utilizava muito Autuit, WebGui, Regex, e aqui eu trouxe o G Suite, que é a ferramenta da Google, que a gente utiliza bastante na empresa e facilitou ali em algumas melhorias de processo. O fato é que todas essas tecnologias que a gente usava contribuíram muito para as entregas, mas chegou um momento em que a gente pegou procedimentos tão complexos que só elas não eram suficientes. E a gente precisou ir atrás, estudar, aprender novas ferramentas que se adequariam à nossa necessidade, né? Então hoje, 90% pelo menos dos nossos projetos contém JavaScript, Python, PowerShell e banco de dados. Isso tornou não só mais robusto a entrega, permitiu a gente atingir procedimentos de maior complexidade, como também torna mais seguro, né? São ferramentas mais seguras de se trabalhar ali dentro, pelo pouco que a gente aprendeu ali ao longo desse tempo. Então, agora indo para a questão de metodologia que eu falei, bem, o que a gente faz, tá? Hoje a gente trabalha com um sistema de requisições. Então, a gente utiliza uma ferramenta que a gente contratou, que se chama Asana, que nada mais é do que um sistema de gerenciamento de projetos, gerenciador de tarefas, e nele a gente conseguiu criar uma interface onde cada departamento consegue levantar requisições. Eles têm ali sessões, né, separados por suas áreas, e eles conseguem anotar ali tarefas, requisições que eles têm interesse em que a gente faça esse estudo, esse mapeamento.
Quando eles colocam uma requisição no projeto deles, a gente tem um projeto nosso chamado de Product Backlog, onde todas as requisições caem em uma única sessão. E aí o que a gente faz em cima disso é, periodicamente, a gente tem reuniões com essas áreas. Então, a nossa proximidade hoje é diretamente com os gerentes, e esse gerente ele vai apontando a gente para os seus líderes, para os seus coordenadores e supervisores, né? Então, quando a gente conversa com o gerente, a gente apresenta para ele entregas que foram feitas do departamento dele e também pega novas requisições para atender. E nesse momento que a gente pega uma requisição, a gente tira ela da sessão de requisição e coloca ela numa fila. E essa fila simboliza o momento em que a gente começa a atuar naquele processo. No momento em que uma tarefa entra em fila, ela recebe subtarefas, e aí entra a questão da padronização, que eu comentei mais atrás, e essas subtarefas, elas dão um norte ali do que a gente vai fazer para gerar essa automação. Então, a gente tem, inicialmente, o mapeamento da atividade, onde existe uma tarefa para que a área de negócio que executa aquele procedimento nos mostre como ele é feito, e tem uma tarefa para que o BP, que está fazendo essa validação, essa análise, faça um levantamento de requisitos, estude esses requisitos e gere, então, uma proposta de automação. E aí é muito importante falar que a gente não pode simplesmente automatizar aquilo que a área faz. A gente tenta fugir um pouco dessa linha. O que a gente faz é tentar entender o que é a entrada do processo e qual é a saída, e aí a gente tenta utilizar toda a tecnologia que a gente tem dentro da empresa para redesenhar esse processo, para que ele seja feito da melhor maneira possível. Então, diversas das nossas entregas são nesse sentido, assim, de redesenhar uma atividade como um todo. Eu trouxe aqui para vocês um print do nosso Product Backlog. A tela que a gente trabalha é essa daqui. Aqui eu deixei todas as sessões recolhidas, deixei em aberto apenas a de implantação. Então, a gente tem nesse projeto, além da tarefa propriamente dita do nome do projeto que vai ser desenvolvido, a gente trabalha com percentual de andamento, o status dessa tarefa, um responsável, que é a pessoa que vai desenvolver esse produto, o departamento que esse produto atende, qual recurso humano faz essa atividade, se é um assistente, um analista, um estagiário. A gente tem a frequência em que essa atividade acontece para a área de negócio. A gente tem as horas que essa atividade gasta mensalmente daquela equipe, e aí a gente tem outras informações também que não couberam aqui no print. Tudo isso a gente usa no final para fazer alguns dashboards que eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente o projeto ele começa na fila, onde o BP ele vai fazer esse estudo, gerou uma proposta, ele apresenta isso para a área de negócio vai avaliar se faz sentido colocar aquilo que está sendo proposto como execução do projeto, do processo. E avaliando isso, ele, depois de aprovado, ele entra em fase de desenvolvimento. E aqui a gente vai desenvolver com base nos requisitos que foram levantados, depois a gente vai para a etapa de teste, e por último ele vai para a implantação. Na fase de implantação, a gente chama novamente a área de negócio e a gente mostra para ela o que o robô está fazendo, para que ela consiga ver na prática aquilo que antes era uma proposta. Assim que a área valida essa apresentação, esse projeto que foi desenvolvido, ele recebe uma documentação, tá, que eu vou falar mais para frente, e essa documentação é anexada no projeto e ele é jogado para a sessão de entregas. Nesse projeto ainda, a gente tem um painel que a própria ferramenta nos permite construir. Com base em tudo aquilo que a gente teve de tarefas entregues, eu consigo montar um dashboard. Aqui ele é mais visual, eu coloquei ele mais para vocês verem a existência desses gráficos, né? Mas eu consigo ver o ganho por entrega, a gente mensura o que tipo de benefício essa entrega vai gerar. O objetivo dela é gerar economia de horas, o objetivo dela é prevenir falha, melhorar um processo, controlar um processo. Inclusive, essa parte de controle, foram poucos os processos que a gente fez em cima disso, mas é bem interessante, porque a gente pode pegar uma atividade que hoje é feita por amostragem, uma auditoria, por exemplo, feita por amostragem, e a gente consegue colocar um robô para fazer por totalidade, ele consegue avaliar todos os dados em tempo que uma pessoa precisava fazer uma amostragem de, sei lá, 5, 10% dos valores. Então, ele agiliza bastante nesse tipo de processo. Bem, a gente consegue ver aqui embaixo quantidade de requisições que eu tenho pendentes por departamento, então, tarefas que eu ainda não atendi. A gente pode ver que os que têm maior volume eram departamentos que eu não atendia até então, que eu comecei a atender esse ano. A gente consegue ver finalizações por departamento, que inclusive a gente consegue ter uma entrega maior nos departamentos que eram atendidos no ano passado, que é o controladoria e financeiro. A gente tem
horas automatizadas por departamento, comparativo de horas de 2021 com 2022, e por aí vai. Tem N outros gráficos que a gente consegue acompanhar com as nossas entregas, né? Agora, saindo um pouco da parte de desenvolvimento, de controle, a gente vai para a parte de documentação. Quando um projeto ele está na fase final, a gente documenta ele com uma visão de processo. Por quê? Quando a gente começou a fazer automações, a gente focava muito em que aquela atividade fosse feita por um robô e ponto final. Só que depois a gente criou uma maturidade de enxergar que não é só um robô fazendo uma atividade, mas sim é uma parte do processo que está sendo atendida. E a gente precisa garantir a mesma qualidade num projeto feito por um RPA do que a que é feita por uma área de negócio. Hoje as áreas de negócio que possuem ali seus processos, elas possuem documentos associados a esses processos, que inclusive é uma das coisas que a gente precisa manter para a manutenção do nosso selo ISO 9001, por exemplo. E quando a gente começa a entregar um robô para uma área de negócio, essa área, na maioria das vezes, ela não vai entender com exatidão o passo a passo que o robô faz ou qual é o processamento que o robô faz daquela atividade. Então, para facilitar nisso tudo, a gente documenta ele. Esse documento ele é obrigatório, então toda entrega que vai para a produção precisa estar documentada, e ele aborda desde a parte de requisito, ele aborda a parte de regras do desenvolvimento, como que o projeto foi desenvolvido. Eu coloquei aqui no print o nosso modelo de documentação. Tá, esse aqui ele está vazio, é um modelo em branco, mas basicamente a gente fala sobre o escopo do projeto, a documentação do processo, e aí seria os documentos da área de negócio que falam dessa atividade que o robô vai fazer. Os requisitos é tudo aquilo que foi mapeado na etapa de fila, né, da automação. Sobre o desenvolvimento, a gente cita workflow por workflow, processo por processo, porque aí se uma outra pessoa da equipe precisar da manutenção, por exemplo, num projeto meu, ele consegue através do documento entender como é que eu cheguei naquele raciocínio, como é que eu desenvolvi aquela automação. Então esse tópico 4 ele é bem grande. Depois a gente registra testes, essa parte de teste, tudo que a gente fez que validou que aquela automação funciona, né? Inclusive ela é útil numa segunda versão, por exemplo, do robô, a gente consegue comparar se a versão 2 gera os mesmos resultados em teste que a versão 1 gerava, ou se melhores ou piores, enfim. A gente coloca também a parte de riscos, então hoje a Unimed está muito forte nessa questão de mapear risco de processo, de ter controle dos riscos de processo, e na automação não pode ser diferente. Então a gente coloca também todos os riscos associados à execução desse robô, desde o risco em si, a consequência que ele gera e como que a gente corrige esse risco, também associando ali a probabilidade e o impacto desse risco, né? Para finalizar, a gente coloca um fluxograma, um desenho do passo a passo de execução do robô. Esse fluxograma ele é mais para ilustrar para a área de negócio como que o robô faz essa atividade. E por último, o registro de versões, né? Esse documento é até interessante falar. A gente desenvolve o documento, a pessoa que fez o robô desenvolve o documento e depois ele entrega esse documento para outra pessoa da equipe validar, para que a pessoa leia e veja se, não conhecendo a atividade, se o documento está claro, se faz sentido da forma que ele foi escrito e se ele é bem explicativo. Saindo agora da documentação, a gente finalizou um projeto, colocou a documentação nele e concluiu. O que eu faço agora? A gente também, na Asana, trabalha com outro projeto chamado Product Done. Nele, a gente pega aquele projeto que acabou de ser entregue e coloca ele numa seção representando o servidor onde esse robô vai rodar. A gente trabalha hoje com 4 servidores de produção, 4 agentes de produção, e um de homologação. Então, quando o projeto ele é entregue, a gente tem aqui a interface da Asana, eu recolhi também os demais servidores para que não apareceria na tela, a gente coloca lá o nome do robô, a versão em que ele se encontra, o responsável por esse robô, o departamento que esse robô atende, os sistemas aí aqui são tags, né, os sistemas que esse robô usa, com que frequência ele vai acontecer, ele vai ser executado lá no servidor, de que forma ele é executado, automático ou manualmente, e quantas horas esse robô está salvando, né, mensalmente nessa rotina. Aqui a gente consegue ter um controle, não só, por exemplo, do uso dos sistemas, eu consigo prever quais robôs não vão funcionar caso, sei lá, o SGU fique fora, mas também a gente consegue ter um controle de histórico dos robôs, porque toda vez que acontece alguma coisa em algum desses robôs, a gente lança um comentário. Vocês estão vendo que aqui tem esses balãozinhos do lado dos projetos e, por exemplo, um dos robôs deu uma falha lá no portal porque, enfim, aconteceu algum daqueles riscos que tinham sido mapeados. A gente, além de ir lá e corrigir, a gente lança um comentário aqui dizendo, né, hoje ocorreu uma falha no portal, tal, foi corrigido da seguinte forma, o que gerou a falha foi tal fator e tudo mais. E, bem,
todos os registros de alterações ficam descritos aqui. Então a rastreabilidade é muito positiva nesse caso. E também a gente consegue ter uma série de indicadores que esse projeto me fornece, onde eu consigo mensurar quantas horas cada servidor está gerando, e indiretamente eu conseguiria, por exemplo, fazer um ROI disso. Eu consigo saber quantos departamentos estão utilizando cada servidor e tudo mais. Até a gente tem uma organização interna aqui de tentar distribuir os departamentos por servidores. Então, por exemplo, o servidor 03 ele é dedicado principalmente para o financeiro, que é o que tem maior volume de automações aplicadas. Então a gente tenta distribuir dessa forma e a gente consegue mensurar também volume por departamento e tudo mais. E aí a gente tem a seção de arquivados, que são aqueles robôs que eram circunstanciais, por um tempo eles foram necessários e agora a gente precisa parar de usar ele temporariamente. Então a gente joga ele para arquivado, desliga a scheduler lá no portal e se precisar ele está ali. Então a gente deixa ele na seção de arquivado. Bem, agora para finalizar, eu trouxe um pouquinho de fatores que contribuíram com essa nossa jornada, pontos-chave assim que no final fizeram bastante diferença. E o principal deles, eu poderia colocar que é designar o RPA nas áreas de negócio, que foi lá no começo, em agosto de 2020, quando a ferramenta foi implementada. A ideia de colocar o RPA nas áreas gerou não só uma confiança das áreas de entender o que o RPA era capaz de fazer e ter domínio dessa ferramenta interna, como também trouxe para a TI uma visão de processo, que é muito importante. Hoje o pessoal da equipe de automação que veio das áreas de negócio tem um conhecimento muito grande dos processos. Então, quando a gente pega uma atividade para automatizar, mentalmente a gente está associando uma série de outras atividades que fazem relação com aquela, que podem ser utilizadas no mesmo robô, e a gente começa a fazer diversos relacionamentos mentais ali que ajudam bastante no desenvolvimento de um projeto. Então, colocar o RPA nas áreas foi um ponto muito positivo, além de criar equipe com colaboradores das áreas, né? Outra coisa que ajuda muito é que desde o início a gente posicionou a área de negócio como parte do processo. Quando a gente faz um robô, não é a TI hoje desenvolvendo um robô para a área, é a gente junto fazendo uma melhoria no processo. Então a área entra na questão de apresentar a atividade, de validar, de testar junto com a gente. Depois que a gente entrega, são eles que monitoram se o robô está funcionando certinho, eles recebem e-mail para verificar se está tudo acontecendo corretamente e tudo mais. Então a gente diz que o produto final não é nosso, né? É de todo mundo ali daquela área de negócio. E eles compram muito a nossa ideia. Eles nos procuram o tempo todo para falar de automação, nos procuram para tirar dúvidas. Quando a gente entrega uma automação, surgem novas 10 requisições lá de ideias que eles tiveram a partir daquela entrega. Então, esse posicionamento da área como parte do processo foi muito interessante. E também o relacionamento que a gente criou com os líderes. Hoje a gente tem total liberdade de sugerir melhorias em atividades para a liderança. Às vezes, se a gente identificar, por exemplo, uma falha no processo, o líder deixa a porta aberta para a gente sugerir uma melhoria, para a gente aplicar, para a gente dar esse toque que a gente tem na questão estratégica da nossa forma, né? Então, essa parceria que a gente criou com os líderes é muito interessante, e até porque eles garantem o engajamento das equipes. Eles garantem que as equipes vão ficar lá focadas em trabalhar com os processos, em levantar processos para automação. E por último, mas não menos importante, a adoção de uma visão de processo. A gente hoje enxerga o RPA como parte de um processo, então a gente volta lá no que a gente começou falando, que é a cadeia de valor, a gente entende quais são os objetivos estratégicos da empresa, a gente tenta entender quais são as dores, e quando a gente pega uma automação, como eu disse, a gente não foca em replicar ela, a gente tenta pegar aquele processo que a área está me mostrando e encontrar a melhor maneira possível de fazer ele, economizando tempo, reduzindo riscos, prevenindo falhas. Então, de modo geral, era isso que a gente tinha para apresentar, e agradeço mais uma vez pela oportunidade. Porra, show de bola! Ô, Miliano, sensacional. Você, Juliano, todo o time lá da Unimed Grande Floripa lá. Parabéns. Obrigado. A gente tem aqui algumas perguntinhas, mas eu tenho uma pergunta para adiantar, para já fazer, conhecendo ali o case e tal. Você fez ali um paralelo de anos, né? 2021, 2020, 21, 22. Sim. E eu acho que essa é a principal mensagem de todo esse evento, né, que a gente está vendo, é que às vezes as pessoas contratam uma plataforma, seja lá qual for, né? Isso não é conta, não é? E aí eles até falam assim, não, vamos, e aí nossa, não temos 30 robôs ainda, como é que pode?
né? E aí, às vezes, vai ficando aquilo, vai uma ansiedade. E vocês ali ficou bem claro, né, como outros cases, que é uma jornada construída bloco a bloco, né? Você comentou dos cases, e como é, assim, e para vocês essa jornada, né, no caso que envolvendo as áreas de negócio, eu lembro quando começou o projeto, dessa jornada, assim, ela é mais lenta quando você põe a área de negócio, mas claramente a gente vê o seguinte, né? O quanto isso potencializa o resultado depois, né? A hora que passa daquela curva que a área de negócio entende, como é que foi para você? Você teve um momento ali de, né, vocês, né, não digo vocês, especificamente, mas, oh, meu Deus, será que vai dar? E tal, aquelas inseguranças, como o Bruno comentou, passaram por isso também? Cara, normal. No começo, tudo parecia impossível. A gente falava pra Giovana, meu Deus, mas como que a gente vai fazer isso? A Giovana foi nossa parceira desde o começo. Foi ela que nos deu o treinamento, né? E sempre que a gente precisou de uma ajuda, ela deu o suporte. Então, no começo era tudo muito difícil, assim. Principalmente por ter pego pessoas de área de negócio, que às vezes nunca tinham tido contato com lógica de programação, por exemplo, enfim. E aí, uma coisa que a gente mostrou ali é a questão de ferramentas aplicadas. No começo a gente se apegou ao simples. Então vamos pegar processos que são mais fáceis de fazer, que não usam tantos sistemas, que não usam banco de dados, e vamos tentar fazer esses. E aí, conforme a gente ia entregando, a gente sempre aprendia uma coisa a mais. Teve uma vez que eu até falei para a Giovana, eu peguei uma situação que eu precisava, era um procedimento lá do jurídico, eu precisava conseguir ler um PDF, que era de uma ABI, que é um documento da ANS, e dentro desse PDF tinha a informação que eu queria, só que a gente não tinha o CR, por exemplo. E aí eu, cara, como é que eu faço para extrair esse dado? Tem o PDF to text, mas ele pega o PDF e transforma em texto puro, como é que eu extraio? Então eu fiquei tipo uns 2, 3 dias estudando regex, e no final quando a gente entregou, a gente ficou, caraca, dá para fazer isso, a gente não imaginava e tal. E é uma jornada que a gente vai construindo, como tu falou, bloco a bloco. Toda vez que a gente fazia uma entrega, a gente aprendia um pouco mais, e o principal de tudo é sempre juntar a equipe e falar, gente, aprendemos uma coisa nova, olha só. E a gente vai lá, mostra para todo mundo e constrói um conhecimento junto, sabe? Mas e isso daí é até interessante de falar, porque no começo a gente entregava pouco e demorava muito. E os processos que a gente entregava eram mais simples, querendo ou não. Hoje em dia a gente consegue ter muito mais agilidade nesses desenvolvimentos. Quando a gente está mapeando um processo com a área de negócio, enquanto a área está falando, na nossa cabeça já tem o workflow, começa aqui, vai para lá, tem o step e tal. Então se torna muito mais simples, assim. Mas eu acho que foi difícil no começo, mas no final valeu a pena, sabe? Porque a gente tem hoje um conhecimento do processo que é impagável, assim. A gente consegue usar isso de forma a impressionar a área de negócio numa entrega, sabe? E uma pergunta que eu gostei muito, que o Marcos está participando aqui, fez várias vezes, assim, hoje a Unimed ela consegue se ver, né, sem robôs, né? Depende da plataforma, mas sem robôs, né? Ela consegue, Cara, tipo assim, eu acho pouquíssimo consegue provável. tirar. Eu acho pouquíssimo provável, porque o que acontece? A gente, como eu falei, a gente faz uma entrega para uma área de negócio e, cara, eles ficam de cara, assim, eles acham tão incrível o robô, e quando a gente faz uma entrega, eles já começam a vir com novas ideias, e isso daí fomentou uma cultura interna de todo o problema que a área de negócio enfrenta, eles pensam, peraí, vamos falar com a equipe de automação, porque talvez dê para fazer por RPA. E até uma curiosidade, no ano passado, como a gente não tinha tanto conhecimento, diversas vezes a área procurava a gente com algum problema e a gente falava, olha, isso aí a gente não consegue fazer, porque era difícil, ou porque, sei lá, tinha um CAPTCHA, por exemplo. Então, e esse ano a gente decidiu voltar nisso. Eu chamei algumas áreas e falei, vocês lembram daquele projeto que vocês comentaram que não dava para fazer? Vamos fazer. E aí isso gera uma confiança pelo que a gente faz, mas também disseminou uma cultura interna de o pessoal confia assim nas automações. Eu acho que dificilmente a Unimed desistiria assim de utilizar automação. E você tá ouvindo assim, no caso de vocês, me lembra eu fui esses tempos numa apresentação esqueci o nome do analista, um desses analistas o mais famoso aqui no Brasil, que é tão famoso que eu esqueci o nome. Mas resumindo, o que interessa é o conteúdo. Ele falou o seguinte, que na década de 80, 90, existia uma promessa nas empresas que o sistema de gestão ia centralizar tudo, né? E essa era a promessa, assim que os RPs cresceram e tal. E o que aconteceu? Passado aqui 30 anos dessa promessa, hoje as empresas olharam e falaram assim, cara, aquela promessa lá é migué. A gente tem um monte de coisa importante no ERP, né? A gente tem o financeiro, o contábil é 100% digital hoje em dia, o RH é 100% digital, tem bastante coisa importante. Mas aquele bloco único e divisível das tecnologias não aconteceu. E aí ele falava
que as empresas estão se tornando empresas modulares. O que é o modular? Beleza, o RP está aqui, mas eu tenho que construir, a minha empresa tem que ser dinâmica, eu tenho que rapidamente conseguir me adaptar a demandas do meu cliente, demandas do mercado, demandas da área de negócio, sem ter que mover aquele bloco todo. E aí uma das ferramentas, são várias ferramentas, né? Eles falam lá de BPMS, etc. E uma que eles falam é a RPA. E pelo que você está me falando, vocês meio que têm essa realidade, de uma certa maneira, né? Vocês têm lá os sistemas core e muita coisa, pelo que vocês ou agregaram informação, ou estenderam o uso, né? Uma coisa meio assim, ou fizeram a RPA fazer partes do processo aqui para integrar os dois sistemas, talvez era muito, muito trabalhoso. A gente atua tanto na questão de pegar um robô e mandar ele fazer um processo inteiro, quanto em fazer partes. A gente separa o seguinte, desse processo, o que é operacional e o que é analítico? A parte analítica a gente mantém com a pessoa, porque precisa de uma pessoa analisando aquelas informações. Só que a parte operacional a gente automatiza. E aí a gente consegue, na maioria das vezes, agilizar um pouco o processo. Em vez da pessoa, por exemplo, entrar na segunda-feira no sistema, botar critérios no sistema para baixar um relatório, ela chega na segunda-feira, o relatório já está no e-mail dela. Então são pequenas etapas que a gente consegue agregar nos processos que geram bastante valor no final. Que legal. Deixa eu ver, tem umas. Peraí, aqui tem uma. Ó, o João tá falando aqui, muito orgulhoso de fazer parte do time. Parabéns pela apresentação, Emiliano. Ó. O Jonathan quer dinheiro emprestado. Agora eu vi mesmo quem quer dinheiro emprestado. O Marco comentando aqui, automatizar e coçar é só começar. É por aí, né? Tem uma pergunta aqui. O Ezequiel comentando aqui que a documentação entregue no final do projeto ficou muito legal. Parabéns pelo trabalho. Realmente o Emiliano falou um ponto aqui, eles têm um modelo de gestão lá com a Zana, a documentação e tal, que é também um ponto assim, né? Eu sempre digo o seguinte, o controle, ele tem que servir a nós e não nós ao controle. Então, assim, se você, no caso, né, o contexto é assim, né, gente? Ele já tem 4 agentes, já tem muito processo, então chega uma hora você não consegue mais personalizar o robô, sabe? Aquela personagem assim, esse robô foi o fulaninho que fez, fala com ele. Chega uma hora a coisa, e aí a governança, quanto maior a escala, mais a gente no começo começa fornecendo o código e nem aí para a governança, né, os primeiros robôs. Você faz aí, você quer ver o robô flertando e tal. Já que você vai escalando, essa regra você vai. Natural, né, Emiliano? Isso é natural. Então, pô, peraí, gente, já tem 30, 40 robôs, como é que nós vamos controlar isso daí por servidor? Você fez uma coisa que eu achei super legal, que é o tipo um CMDB, como a gente chama, né? Que é um CMDB dos robôs. Você sabe qual robô roda em qual ativo, né? Se cair tal servidor, que robôs vão parar. Isso é muito legal. Então, por quê? Ele já está com 4 agentes, imagina o fluxo que é se ele não começar a ter essa governança, vai chegar uma hora ele já só vê um monte de coisa, não sabe o que é rabo, não sabe o que é orelha, já vira aquela música do Mamonas lá. Então, Emiliano, mais uma vez, não sei se o Gustavo tem mais alguma pergunta aí, algum ponto que... Não, Fer, não, você leu todas as que eu estava monitorando. Então, beleza. Então tá bom. Obrigado, Emiliano. Obrigado. Muito obrigado ao Unimed, a todo o time lá, ao Juliano e todo o time lá. Muito obrigado mais uma vez. A gente deseja muito sucesso. Obrigado por participar, tá, Emiliano? Obrigado, muito sucesso. E conta com a gente sempre aí. Valeu. Obrigado, gente. Muito obrigado a todo o time da Unimed mais uma vez, que está aqui. É uma história de... Opa, peraí que agora ele está... Ainda não. É uma história de algum, acho que uns dois indo para o 3º ano também, é um caso muito legal, que vale a pena sempre a gente revisitar. Gente, agora estamos chegando na reta final.